Quais são os regimes tributários existentes? Os principais regimes tributários existentes hoje no Brasil, eles são identificados como lucro real, lucro presumido, o Simples Nacional e o chamado MEI, que é o mais recente, certo? O que identifica cada um desses regimes é que no lucro real ele leva em consideração o real faturamento da empresa. Ao base que no lucro presumido ele leva em consideração um lucro, como o próprio o nome do regime já sugere, uma presunção do que seria o faturamento daquela empresa, da receita que ela obteria, certo? Já quanto ao Simples Nacional, ele trata-se de um regime de apuração mais simples, no qual é unificado dentro do regime todo o pagamento de diversos tributos, tanto federais, estaduais e municipais. Já o MEI, ele é um regime tributário ainda mais simplificado que o Simples, que ele é voltado para microempreendedores individuais que têm um faturamento anual de até R$81 mil, certo? E eles podem ter até um funcionário. Então tem como benefício o MEI hoje a questão de que eles podem, inclusive, ter esse funcionário e obter para eles também um regime previdenciário. Quais as mudanças principais que ocorreram no Imposto Simples Nacional? O Simples Nacional trata-se de um regime tributário no qual existe um recolhimento unificado de basicamente todos os tributos mais importantes na vida de uma empresa, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. A sua opção hoje são para empresas que têm um faturamento anual acumulado de até R$4.800.000, certo? E ela tem como vantagem justamente essa questão de ser um regime mais simplificado para recolhimento. Você pode, através de pagamento através de uma única guia, fazer o recolhimento tanto de ICMS, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, entre outros tributos discriminados na lei. Sempre vai lembrar também esse ano que houve a mudança quanto ao Simples Nacional. Essas mudanças vieram de uma maneira até significativa, que podem gerar muitos impactos no cotidiano das empresas, que reforçam a necessidade no melhor planejamento e realmente se sentar com alguém especializado ou o empresário analisar qual é o melhor regime tributário. A título de exemplo, podemos utilizar que alguns anexos, certo? Eles sofreram aumentos de alíquotas, ao passo que houve a extinção de outros anexos, bem como a criação do chamado fator R, para aquelas empresas enquadradas no anexo 5 do Simples Nacional, que são aquelas empresas que prestam serviços. Houve também a mudança no sistema de recolhimento, no qual você hoje tem-se um abatimento quanto aos valores de recolhimentos. Então esse ano houve uma mudança significativa quanto ao Simples, que não necessariamente ele se torna o mais favorável para a empresa. O que levar em consideração na hora da escolha de cada regime tributário? Existem vários fatores que tem que se levar em consideração para a escolha de um regime tributário. Não existe um único fator determinante, até porque cada caso vai depender de uma situação. Você tem que levar em consideração o seu faturamento anual, o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua operação, o tamanho da sua folha salarial, porque isso hoje também é importante, principalmente com as alterações que nós tivemos esse ano junto ao Simples, que se criou o chamado fator R, junto ao Simples, que talvez não se torne mais benéfico ou torne para uma determinada empresa. As atividades dessa empresa, entre outros fatores. Não existe somente um fator determinante, mas sim um conjunto que deve ser analisado como a melhor opção para a empresa. Como escolher o melhor regime tributário para a sua empresa? Um dos maiores problemas hoje em muitas empresas é que o empresário costuma utilizar de uma maneira muito simplificada, analisar para o seu regime tributário. Entretanto, nos faz uma análise mais global do que seria o melhor regime tributário. Por que isso? Porque por trás de cada regime tributário existem os chamados custos de conformidade também. O que seriam esses custos de conformidade? Esses custos de conformidade seriam outros valores que são voltados para o próprio recolhimento do tributo, certo? Basicamente o seguinte, quanto que eu vou gastar para recolher um tributo? Muitas vezes a opção por um determinado regime tributário, ele talvez não se torne benéfico por causa disso. Por mais que você possa recolher a primeiro momento menos tributo, mas muitas vezes quando você coloca esses outros custos por trás, acaba não sendo vantajoso esse regime. Por isso que tem que ser analisado com a maneira como um todo, certo? Todo um sistema, o tamanho da operação, o tamanho da empresa, todos esses gastos da empresa, por assim dizer. Qual a importância de se ter um profissional assessorando esse tipo de escolha? A importância do profissional qualificado hoje é justamente para que possa auxiliar o empresário para fins de identificação do melhor regime, a escolha do melhor regime para aquela empresa. Porque, que nem foi falado, muitas vezes a empresa ela acaba não se atentando para isso, mas trata-se talvez hoje de um dos pontapés
para que você possa analisar seu negócio, saber qual o melhor regime que ele se adequa, para que você então possa tornar ou não viável determinado ramo. Então, lembrando que sempre, quando você não consegue estabelecer as suas obrigações tributárias em dia, gera-se enormes prejuízos para a empresa. Como, por exemplo, você não consegue retirar certidões, não consegue participar de licitações, muitas vezes não consegue participar de certames públicos que seriam muito interessantes, que viabilizariam o próprio negócio. Por isso que é muito importante a utilização, a procura por um profissional qualificado na área, para que ele possa então identificar qual a melhor situação para a sua empresa. Porque muitas vezes o empresário está achando que está ganhando, mas na verdade não está ganhando, está perdendo com aquela escolha. E nós vamos para um rápido intervalo, mas eu espero você, não saia daí.